E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que a gente vai abordar e também para fazer a sua pergunta para a próxima edição. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. A temporada do campeonato alemão tá começando e novamente vai ter transmissão exclusiva pelo OneFootball. Lá não tem o Thiago, mas tem o Haaland, o Lewandowski, tem uns carinha bom também. Para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o aplicativo pelo link da descrição, ir na aba Jogos e depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer assistir sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é totalmente gratuito, tá disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição do vídeo. E antes das perguntas, só fazer um rápido agradecimento a quem se tornou membro do canal 6x1 nas últimas horas. Hoje vai em especial para o Jonas Quintão, Matheus Correia, Guilherme Duarte e Felipe Radic. Então muito obrigado a todos. Quem puder e quiser fazer parte desse grupo de membros do canal, clica nesse botão Seja Membro que aparece em algum lugar da sua tela, que tem todas as informações. Caso você faça adesão à categoria sócio-atleta, que a gente participa de um grupo no WhatsApp, vai lá na aba Comunidade que tem as instruções para você fazer parte desse grupo. O Edu Lacerda pergunta: se o Luxemburgo conseguir fazer o Cruzeiro subir de divisão nessa temporada, ele será considerado o melhor técnico na história do Cruzeiro? Edu, obrigado pela pergunta. Sempre que vocês fazem questionamentos assim sobre toda a história do Cruzeiro, eu já gosto de deixar bem claro que eu não tenho a menor condição de falar sobre toda a história do Cruzeiro porque eu não a vivenciei. Então eu vou mudar um pouquinho a sua pergunta e falar sobre os treinadores que eu vi trabalhando no Cruzeiro, tá? Porque assim, por exemplo, Enio Andrade eu não vi Zezé Moreira, eu não vi Ayrton Moreira, eu não vi grandes técnicos da história, o Matúrio Fabi, né, que foi um grande treinador na época do Palestra Itália. Então, como eu sou nascido em 89, eu vou falar dos trabalhos de treinador que eu pude acompanhar, tá? E aí vocês que porventura viram mais também, é legal que comentem aí. Na minha opinião, o Vanderlei Luxemburgo, ele é o melhor técnico que eu vi no Cruzeiro. Naquela passagem de 2002 a 2004, ele era espetacular. Só que o mesmo Luxemburgo, ele foi um dos piores técnicos que eu vi no Cruzeiro naquela passagem de 2015, que foi horrorosa. E por mais que eu tenha muita gratidão, admiração por caras como Marcelo Oliveira, por exemplo, que foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, que é um feito sensacional, eu acho assim que, pra mim, o Luxemburgo, ele já é o melhor treinador que eu vi no Cruzeiro, tá? Agora, vamos tentar trazer isso pros dias atuais. A gente tá terminando o primeiro turno e o Cruzeiro ainda tá na parte de baixo da tabela. Mas eu achei legal selecionar essa pergunta justamente porque subir de divisão com o Cruzeiro, da forma como o Luxemburgo chegou, com todas as dificuldades que a gente tá vivendo, né? E lá embaixo na tabela, como ele pegou o Cruzeiro, vai ser um feito muito absurdo. Se ele conseguir isso, eu não vou dizer que ele vai ser o maior da história, mas certamente estará entre os maiores, como talvez até já esteja por causa daquela campanha mágica de tríplice coroa. Mas pra mim, ele vai ser o maior da história que eu vi, sem a menor dúvida. Justamente porque quantos treinadores passaram pelo Cruzeiro nos últimos anos e ninguém conseguiu dar jeito no time, né? Foram apenas 4 jogos até agora, acho que a gente não deve se empolgar muito, tá? Vamos com calma, mas o início de trabalho do Luxemburgo é animador. E o fato dele ter o discurso de que a gente tem que brigar para subir, me parece também interessante. A torcida gostou disso, porque a gente tem tomado tanta porrada ultimamente, né, que quando aparece alguém, de certa forma, resgatando aquela nossa memória de um Cruzeiro muito forte, muito vencedor, campeão, né? Então a gente naturalmente vai querer comprar esse discurso. O torcedor do Cruzeiro, ele tá doido para ver o Cruzeiro jogando bola, ganhando partidas. A gente quer ver o nosso time de volta e há muito tempo esse clube parece ter se perdido. Então, para tentar resumir, eu acho que se o Luxemburgo conseguir subir o Cruzeiro de divisão, ele, para mim, vai ser o melhor técnico da história do Cruzeiro e com folga, tá? Porque por mais que a gente tenha aí outros grandes treinadores na história, eu não acho que o Cruzeiro tenha uma unanimidade, né? Aquele treinador que você fala assim, esse cara mudou a história do nosso clube. Eu acho que o Cruzeiro teve muitos bons treinadores, mas a nossa história é até mais marcada por grandes jogadores do que técnicos, tá? E tomara que o Vanderlei consiga isso, né? É tudo que a gente quer. O João Rodrigues pergunta: o que você acha sobre alguns jogadores que começam bem e depois têm sequências ruins, como Ayrton, Adriano, Matheus Pereira e Bruno José? João, obrigado pela pergunta. Eu considero isso extremamente normal, até quando a gente observa que todos os nomes que você citou são jogadores extremamente jovens, né? E o jogador novo,
ele tem uma tendência maior a oscilar. Ele ainda não conseguiu atingir aquela maturidade ali do seu jogo. Então é natural que o cara tenha uma fase boa, depois deu uma caída. Só que entre os nomes que você colocou, eu concordo que o Ayrton teve isso, o Matheus Pereira também, e o próprio Bruno José, que não é jogador da base do Cruzeiro, assim como o próprio Ayrton, mas ainda são jogadores muito jovens, né? Mas sobre o Adriano eu discordo um pouco, porque eu não acho que ele teve uma oscilação de nível ou de performance desde que ele passou a jogar regularmente pelo Cruzeiro, que foi na época do Filipão. Eu acho que o Adriano tem jogado normalmente bem. É claro que pode ter um jogo abaixo ou outro, isso acontece. Erro grave que eu me lembro foi aquela expulsão que ele cometeu na primeira rodada da Série B, no jogo contra o Confiança, mas aí só para fazer um paralelo. No mesmo jogo, o Fábio foi expulso de uma forma mais idiota que a do Adriano, e na rodada seguinte, cumpriu a suspensão, o Fábio voltou pro time. É claro que é outra posição, o Fábio tem toda uma história no Cruzeiro, mas você julgar um atleta por uma expulsão imbecil e colocar ele no banco como aconteceu naquela ocasião, para mim é um erro muito grave, né? Então assim, o Felipe Conceição já estava tentando forçar a entrada do Flávio na vaga do Adriano, e tem muitos boatos com relação a isso, talvez pelo fato do empresário do Adriano ser alguém que o presidente do clube não gosta. Aí o Mozart também tentou dar sequência para outros jogadores, deixando o Adriano como última alternativa, chegou a dizer até que para ele o Adriano não era volante, era meia, né? O que eu acho que, assim, morreram koalas por causa disso. E depois, agora que chegou o Luxemburgo, o Adriano tem voltado a ser titular do time e, na minha opinião, tem jogado bem. E para mim o problema que a gente tem hoje não é a oscilação desses jogadores jovens, porque isso é natural e até esperado, né? O problema é que os jogadores do Cruzeiro mais experientes, eles também têm oscilado da mesma forma ou até mais. O Cruzeiro hoje não tem jogadores que sejam realmente confiáveis, e a gente espera que isso mude muito no segundo turno, pra gente fazer uma campanha forte e conseguir brigar pelo acesso. O Hugo Silva pergunta: como vão ficar as finanças do Cruzeiro se a gente não subir de novo? Pois parece que estavam contando com a receita de Série A que viria com o acesso desde a última temporada. Hugo, obrigado pela pergunta. Eu tenho a mesma impressão que você, que o Cruzeiro ele sempre tá fazendo um planejamento contando que vai entrar um dinheiro de Série A, só que ele esqueceu que tem que disputar a Série B e tem que ir bem, né? Tanto que a gente em nenhum momento desde que caiu esteve dentro do G4, a gente nunca esteve perto de voltar para a Série A, e isso tem que mudar agora. E sobre as finanças do Cruzeiro, vamos ser bem realistas, elas estão numa situação de calamidade, é tudo bizarro, e se não tivesse um cara como o Pedro Lourenço ajudando o Cruzeiro de forma muito efetiva, eu não tenho a menor ideia do que ia acontecer com a gente, tá? Porque é muito nítido que o Cruzeiro não tem condição de manter o elenco que tem, tanto que a gente estava devendo mais de 3 meses de salário para todo mundo, o cara pagou quase, acho que 9 milhões, né, de salários atrasados, e ainda tem salários atrasados com os jogadores. Então o Cruzeiro ele fez um planejamento que não teve planejamento nenhum. Os caras simplesmente contrataram, empilharam os jogadores e dane-se, sem ter a menor ideia de como pagar. E essa coisa de viver com a parte financeira completamente destroçada do Cruzeiro vai acontecer por mais alguns anos, tá? Se a gente não subir, vai ser um desastre completo. Se a gente subir, ameniza um pouco, mas o trem vai continuar feio. Tanto que é muito importante a gente entender que mesmo se der tudo certo nesse resto de temporada e o Cruzeiro subir para a Série A, a nossa campanha no ano que vem provavelmente será de lutar para não ser rebaixado. Assim como todo time que acaba de subir de divisão, né? A realidade do Cruzeiro hoje, gente, ela é de muita luta e ela é de muita dificuldade por alguns anos, tá? Se a gente conseguir fazer dinheiro com essa coisa de clube empresa, de investidores, o que eu acho que é um terreno muito incerto até agora, mas se pintar um grande investimento, pode até ser que acelere as coisas. Mas não tenham expectativa de que o Cruzeiro volte a ser um time para brigar nas cabeças nos próximos anos, porque isso não vai acontecer. O Lucas Miguel pergunta: você acha que com o Ariel Cabral jogando bem, o fato do Luxemburgo gostar dele, pode acontecer uma renovação? Eu particularmente quero ele longe do Cruzeiro. Lucas, obrigado pela pergunta. Eu compactuo totalmente da sua opinião. Acho que se o Cruzeiro renovar o contrato do Ariel Cabral vai ser um grande erro e até eu diria um grande absurdo, né? Porque quantas vezes nos últimos anos a gente viu o Cruzeiro tentando se livrar do Ariel Cabral de forma assim, desesperada e não consegue, porque ninguém quer o cara. Isso aconteceu naquele início de 2020, logo depois do rebaixamento, que o Ariel fez uma temporada de 2019 muito ruim, vale destacar, como já tinha sido mais ou menos a de 2018 também, né? Eu acho que o Ariel Cabral jogou bem pelo Cruzeiro até 2017, depois caiu muito de nível, mas enfim, o Ariel Cabral é um jogador que o Cruzeiro queria se livrar dele e não conseguiu. O cara ficou
mais de um mês lá na Argentina tentando arrumar um clube, não deu certo. Voltou pro Cruzeiro, veio pandemia, fez uma meia dúzia de bons jogos ali. O que o glorioso David fez? Renovou o contrato do cara até o final aí de 2021, que na verdade é até janeiro de 2022, né? Mas é comecinho de janeiro, então é até o final dessa temporada que ele fica no clube. E eu acho que é um completo absurdo se o Cruzeiro sequer cogitar a hipótese de renovar o contrato do Ariel Cabral, quando a gente lembra que é um jogador de uma idade avançada, é um jogador que tem um salário alto para nossa realidade e é um jogador que entrega muito pouco, né? Ele fez um jogo muito bom pelo Cruzeiro contra o Brusque, né, naquela primeira partida do Luxemburgo, ninguém tira isso dele, foi um jogo muito bom e é um cara que já faz parte da história do clube, tanto que é o atleta estrangeiro que mais vezes vestiu a nossa camisa. Eu tenho muito respeito pela história do Ariel Cabral, acho que é um cara que ele sempre se dedicou muito pelo Cruzeiro, mas gente, o Ariel Cabral ele tem um estilo de jogo que não casa bem com a Série B e eu diria que ele não casa bem com o futebol de hoje, porque ainda que ele tenha uma boa qualidade de passe, ele tem uma intensidade muito baixa, ele é um jogador muito lento. O Ariel Cabral jovem, ele já era um jogador lento. Agora que passou dos 30, então, é ainda mais complicado para ele jogar em alto nível, tá? Então não tem nada a ver com o corpo mole, com o cara não ser bom profissional, nada disso, até porque todo mundo fala bem demais desse camarada. Só que tecnicamente eu acho que ele não vai ajudar o Cruzeiro mais do que ajudou naqueles primeiros anos. E eu não acho que ele vai conseguir recuperar aquele alto nível. Então acho que o Ariel fica até o final do ano, cumpre seu contrato, depois segue a vida dele em outro lugar, em outro clube, em outro país, o que ele quiser fazer. Mas se o Cruzeiro renovar o contrato com o Ariel de novo, vai ser assim, daquelas notícias mais baixo astral da história, porque vai ser um erro muito grave. O Henrique Alves pergunta: uma das críticas que eu faço ao Fábio é que ele raramente sai do gol para interceptar cruzamentos, principalmente em escanteios. O que você acha disso? Henrique, obrigado pela pergunta. Foi interessante que nesse último jogo do Cruzeiro contra o Náutico, o pessoal da transmissão até brincou com isso, né? Teve um cruzamento na área, que foi até aquele lance que o Camutanga meio tropeça na bola, o Fábio faz uma boa defesa, que o Vanderlei Luxemburgo fala com alguém lá no banco ou pro campo, né? O Fábio tinha que sair nessa bola. Aí os caras até brincaram. Quem é do Cruzeiro que vai chegar pro Fábio e falar: Fábio, você tem que sair nessa bola? Pela moral que o cara construiu, afinal, é o cara que mais jogou na história do Cruzeiro. E eu concordo com você que o Fábio não é um goleiro que tem esse costume de sair do gol. E eu nem acho que ele saia mal, sabe? Eu acho que o Fábio sabe sair do gol. Mas ele, por muitas vezes na carreira, ele foi aquele goleiro que ficou na indecisão, sabe? Aquela coisa, eu saio ou eu fico? E às vezes ele ficava no meio do caminho, a gente tomava o gol. Então eu acho que naturalmente, pela carreira, o Fábio foi se tornando um goleiro que evita sair do gol, ele tenta ficar mais debaixo das traves. Isso aí é uma característica do cara, é até uma coisa da formação do goleiro, da história dele. Se o Fábio não criou o hábito de sair das traves até os 40 anos, não é agora que ele vai mudar isso. Ele já é um goleiro pronto em fim de carreira. Eu não tô falando fim de carreira para criticar, eu tô falando fim de carreira porque ele tá em final de carreira. Qualquer jogador que passa dos 30 tá em final de carreira, quem passa dos 40 mais ainda, né? Porque eu sei que tem o pessoal que defende o Fábio aí, que leva tudo para um tom de crítica pessoal, que não é o caso, tá? Mas eu acho que essa é uma característica que ele não vai mudar, sabe? Não, eu nem me pego a criticar esse tipo de coisa, mas eu concordo que ele realmente é um goleiro que não tem esse hábito de sair, ele tenta ficar mais debaixo das traves. E se ele vai ficar indeciso no meio do caminho, é melhor não sair, porque se ele sai e toma o gol, é muito pior, porque às vezes debaixo da trave ali ele consegue fazer mais defesas, né? Então, assim, é uma questão de escolha, de perfil, eu não acho que isso seja necessariamente algo a ser criticado, mas muitas vezes já fez raiva, porque se o Fábio saísse na bola, certamente, né, alguns gols ele poderia ter evitado. O Tairone Moura pergunta: você não acha que o Cruzeiro e outros times brasileiros deveriam dar mais importância para a torcida no exterior? Sei que o calendário é apertado, mas e se a base jogasse as primeiras rodadas do Mineiro enquanto o time principal faz amistosos na América do Norte e na Europa? Isso não ajudaria na divulgação da marca? Tairone, obrigado pela pergunta, que é mais de uma, né? Para responder a primeira, sim, eu acho que os clubes deveriam ter uma exposição de marca melhor no exterior e achar um jeito de valorizar mais esses torcedores que estão fora do país. Agora, como fazer isso, eu acho que é um desafio e eu realmente não tenho a resposta. Sobre fazer amistosos nessa primeira parte do ano aí, enquanto o time está jogando o Campeonato Mineiro. Primeiramente, a gente deve lembrar que nem a realização do Campeonato Mineiro está muito confirmada para o ano que vem, né? Porque acabou o contrato com a Globo, então a gente ainda não sabe como é que vão ficar as coisas. Mas vamos seguir que tudo vai ser como é hoje, né? Que até ali de janeiro até abril os times jogam o campeonato estadual.
esse é o momento que as ligas europeias estão pegando fogo, cara, porque as ligas europeias costumam terminar no mês de maio, né, no máximo início de junho, mas normalmente acaba em maio. Então de janeiro a abril, esses times não vão ter condição de fazer amistoso com o Cruzeiro, não tem como, tá? Porque é fase final de Champions League, são as fases finais de todas as grandes ligas europeias, tirando, sei lá, Suécia, alguns países assim que seguem um calendário solar igual é aqui no Brasil. Já na América do Norte é possível, mas eu não sei muito bem como que funciona a questão das férias dos jogadores nos Estados Unidos, porque assim, normalmente em janeiro tem aquela Florida Cup, né, que são ali uns 2 jogos que os times fazem. Só que o campeonato nos Estados Unidos costuma começar em março, abril, né? Então janeiro, fevereiro ali, eu acho que é um período que os caras estão de férias, mas eu não tenho essa certeza assim para te dizer. Então eu acho que é um pouco complicado também. Do ponto de vista esportivo, eu acharia muito legal se visse aí o Cruzeiro e outros clubes brasileiros tendo uma inserção maior fora do país, mostrando sua marca, jogando em outros lugares, eu acharia ótimo. Só que a gente sabe que não é só o estadual, né? Nesses primeiros meses do ano também tem jogos de Libertadores para vários clubes importantes aqui do futebol da América do Sul. Então poucos teriam essa disponibilidade de viajar. E eu sou totalmente a favor da ideia de usar jogadores jovens, categoria de base, para jogar campeonato estadual. Mas acho que deu para pontuar que é uma questão um pouco complicada, né? Tem alguns empecilhos nessa história. Normalmente quando os clubes fazem o contrato ali de transmissão com a TV, eles têm também uma obrigação de usar os seus principais jogadores, né? Tanto que o Atlético Paranaense começou a usar os jogadores jovens no campeonato estadual, até como uma espécie de retaliação, porque eles não queriam aceitar os valores baixos que eram propostos, né, para a transmissão do campeonato estadual, entendeu? Então é uma relação um pouco complicada, tem muitos fatores nessa história aí. Eu gostaria muito, mas eu sinceramente não consigo achar uma solução para essa equação, porque nessa parte do ano os caras estão jogando, o pau tá quebrando lá, né? Então talvez ali com times dos Estados Unidos e do México até rolasse alguma coisa, mas é complicado, não é um negócio muito simples não. O Alan Vitor pergunta, onde anda o Marquinhos que jogou no Cruzeiro, se não me engano, em 2015? Alan, obrigado pela pergunta. Grande Marquinhos, né, que foi uma peça importante na conquista do Brasileiro 2014 também, e seguiu no Cruzeiro na temporada 2015, em 2016 ele foi por Internacional envolvido numa troca. Inclusive fica de trivia, hein, quem é que veio pro Cruzeiro na troca entre Cruzeiro e Inter pelo Marquinhos? Lembra aí que eu respondo no final dessa pergunta. Mas o Marquinhos, ele rodou bastante aí nos últimos anos, não estava jogando em alto nível, atualmente ele está no CSA, inclusive fez gol na última rodada na vitória por 3-0 sobre o Coritiba. No início desse ano ele estava no Hong Kong Pegasus, de Hong Kong obviamente, né, e nos últimos anos passou por Sport, América, Guarani e Bahia de Feira. Lembro que eu estava no Mineirão no jogo Cruzeiro 2 e Inter 1 do Brasileiro de 2014, que o Marquinhos faz o gol do Cruzeiro, se eu não me engano foi o segundo gol nesse dia, né? E aí o meu amigo chamou ele de Deusquinhos. Então Deusquinhos tá jogando no CSA. E só para responder a pequena perguntinha, quem veio na troca com o Internacional foi o lateral esquerdo Fabrício, aquele cara horroroso que mostrou o dedo pra torcida do Inter, veio parar no Cruzeiro e só fez raiva na gente. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. O vídeo de amanhã vai ser o pré-jogo de Cruzeiro e Confiança. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!